Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h31. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? Aliás, citando o Papa Leão XIV, o clamor da terra, o clamor dos pobres, o clamor dos indígenas e dos refugiados. Oi, mozinho, boa noite, paz e bem. Eu comecei a live esse ano falando do clamor da terra e o clamor dos pobres. E hoje Papa Leão XIV falou clamor da terra, dos pobres, dos indígenas e dos refugiados. Eu fiquei muito contente, porque eu vi que eu estou seguindo o Papa, né? É importante a gente ter essa noção. Se você é católico, você deve seguir o Papa. Se você não é católico, você não é obrigado. Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Né? Mas se você é católico, você deve seguir o Papa. Me assusta um pouco, porque eu vejo gente preferindo seguir outras pessoas, outras mensagens, outras histórias. Mas aí é outra coisa, eu não posso fazer nada, né? Eu vou dizer para vocês que eu estou tão arrebentadinho porque eu acabei de chegar em casa. Eu estou quebradinho, né? Estou bem quebradinho, acabei de chegar em casa, fiz muita atividade física, né? Aí já viu, né? Sai fazendo atividade física assim, chega um ponto que a gente está quebradinho. Mas vamos tocando para frente, que atrás vem gente. Tive tempo nem de jantar ainda. Nem tomar o café pré-live eu tive tempo de tomar. Mas vamos tocando, vamos arrumando, vamos fazendo as coisas. Né? Hoje eu não tive tempo nem de ler o Evangelho. Qual será o Evangelho de hoje? Mateus e lá vem boca. Então no Evangelho de Lucas, se eu estiver pôr um pedacinho de Mateus, acontece. Hoje Santos Anjos da Guarda. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ter que me virar, né? Me lembrou agora o Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Dom Helder Câmara, ele tinha uma relação tão especial com o anjo da guarda dele, que ele chamava o anjo da guarda dele de Zé. Ele deu um nome para o anjo da guarda. Né? E é gozado que tem um pessoal que acha que não pode dar nome para o anjo da guarda, não sei o que, não sei qual. E pessoal, se Deus deu um anjo da guarda para cuidar de você, você e ele tem que ser íntimo, né? Bom, vamos começar a leitura? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrarei no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus.
Quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Como eu falei, eu estou lendo esse evangelho pela primeira vez, né? Hoje eu tive um dia tão doido, tão ocupado, que eu nem sabia que hoje era o dia do Santo Anjo da Guarda. Eu desconfiei quando eu vi o evangelho de Mateus, porque nós estamos no ano de Lucas, se está pondo o evangelho de Mateus, tinha alguma data especial. E de fato tem. E aí a gente fica pensando, Bernardo, mas o que se tem para falar do anjo da guarda hoje? Hoje. É que hoje é dia 2 de outubro de 2025, anjo da guarda. Qual o sentido disso? E realmente você olhando essa leitura e pensando no anjo da guarda, talvez ele não faça sentido para muita gente. Bem, os católicos têm uma relação especial com o anjo da guarda. E deveria ser uma relação sadia, porque normalmente é, mas para alguns não é. Mas outros irmãos que não são católicos não necessariamente têm uma relação especial com o anjo da guarda. Porém, esse evangelho tem algumas coisas para nós pensarmos. E talvez algumas delas vão te surpreender, né? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a exegese desse pequeno pedaço, um pedaço pequeno do Evangelho, né? Então, vamos aproveitar esses pedaços e vamos fazer a nossa reflexão sobre ele. Começa como? Começa com os discípulos querendo saber quem é o maior no reino dos céus. E sabe, é impressionante como a gente continua com isso. Até hoje as pessoas querem porque querem personificar a graça, personificar as coisas e dar status mundanos à realidade divina. E observe que eu usei a palavra mundano de propósito, né? Mundano é uma coisa que tem a ver com o mundo, né? Celeste o céu, mundano o mundo. Mas as pessoas usam o termo mundano como uma coisa degenerada, uma coisa pervertida, uma coisa errada. E por isso eu usei esse termo, para chamar a sua atenção e para que você reflita sobre isso. Quem é o maior no reino dos céus? Isso é uma visão absolutamente pervertida, errada, absurda. Porque você quer colocar as estruturas de poder no reino dos céus. Você quer saber quem é o chefe, você quer saber quem é que manda. E aí, eu fico pensando se as pessoas entenderam o que é o reino dos céus. É que nem eu falei na segunda-feira, né?
que eu citei algumas pessoas e os que eu citei eram mártires na celebração da palavra. E aí eu parei, olhei e falei assim, eu quero que vocês entendam que eles não são santos por serem mártires. Eles são mártires por serem santos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a gente está numa caminhada. E que, infelizmente, as pessoas só pensam no fim da caminhada. Não pensam na caminhada. Então é assim. Não, fulano, isso. Por exemplo, Damião de Molokai. Ah, Damião de Molokai é um homem maravilhoso. Ele se dedicou às pessoas com lepra na ilha de Molokai e acabou morrendo com lepra. Sabe? Ele ter morrido com lepra é a menor coisa. É assim o desprezível. Se Damião de Molokai morresse com lepra, ou morresse porque um raio atingiu a cabeça dele, ou porque ele caiu da árvore, quebrou o pescoço e morreu, seria a mesma coisa. Muito mais bonito foi o exemplo de justiça social que esse homem fez ao dizer que não aceitaria o tratamento que ele fosse tratado para rancenias, porque não havia como pagar o tratamento para as outras pessoas que estavam em Molokai. Mas, Bernardo, o que isso tem a ver com o Evangelho? Tem tudo a ver. Mas as pessoas não entendem. Porque muitos fazem como o Luizinho literal. Eles, em vez de tentarem entender o que Jesus está falando, eles pegam ali um pedacinho e fazem a reflexão. Por exemplo, eu garanto que vocês já ouviram um diácono, um padre, talvez até um bispo falar, tá vendo? Você tem que ser simples como uma criança inocente, porque a criança inocente, ela não tem maldade. Por isso, isso é que é ser o reino, ir para o reino de Deus, é ser inocente, sem maldade. Não, não é. Observa o que Jesus fala. Ele coloca a criança no meio dele e diz, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrarei no reino dos céus. E aqui é importante a gente entender o que Jesus está dizendo aqui. Observa o antes. Quem é o maior? Nós todos somos autoridades, Senhor, mas um de nós é maior que os outros. Qual é a resposta de Jesus? Olha, vocês têm que se converter e ser como essa criança aqui. Se você entende isso como inocência, como simplicidade, a resposta de Jesus não faz nenhum sentido. Nenhum. Bernardo, mas então, o que Jesus está querendo falar para nós? Vamos lá. Socialmente, isso é uma questão social. O que eles trouxeram? Nós todos somos autoridades, nós queremos saber quem é o maioral aqui entre nós. Depois do Senhor Jesus, quem é que vai mandar no reino dos céus? Quem é que vai ser ali o cara que vai... O rei da cocada? Quem vai ser? A azeitona da empada? O último biscoito do pacote? Quem vai ser depois do Senhor? E Jesus fala, vocês têm que ser como uma criança. Por quê?
Porque a criança não era uma pessoa de direitos. A criança, ela não tinha nenhum valor naquela época. Aliás, é um engano a gente achar que as crianças sempre tiveram valores. Se você pegar as pinturas antigas, você vê que raramente tem crianças nas pinturas. E quase sempre, quando tem uma criança, ela é retratada como um adulto pequeno. E por que a criança é retratada como um adulto pequeno? Porque a criança não convivia com as pessoas. A criança não era importante ao ponto de ter um papel social. Antigamente era muito comum que crianças só recebessem nome depois de 1 ano de idade. Porque como morria muita criança no primeiro ano, sabe como é que é? Para não ter trabalho, é melhor não dar nome. Se você pegar o exército, ele tem várias tropas especializadas. Então você tem os paraquedistas, os artilheiros, os engenheiros, você tem a aviação do exército, né? Você tem uma série de tropas. Mas a tropa mais ralé, a tropa mais básica, e a tropa que está ali para tomar porrada o tempo todo, para apanhar, para ser massacrada, chama-se infantaria. A infantaria que vai lá pertinho brigar. Já pararam para pensar que infantaria é tropa de criança? Infante é criança. Infantaria é a tropa das crianças. Na cabeça do povo daquela época, era razoável você ter uma tropa de crianças. E essa tropa, sabe como é que é, né? Os nobres estão na cavalaria, os grandes generais estão ali comandando, tem os artilheiros que atiravam de canhão, mas o povo que era ali para ser massacrado eram as crianças. Mas, Bernardo, eu vi um filme, no filme só tinha adulto na infantaria. Claro. Porque se o filme fosse ser realista, seria tão chocante que provavelmente as pessoas iriam sair do cinema, iriam reagir de uma forma extrema. Eu certamente não aguentaria ver o filme. Mas o papel da criança naquela época era nulo. Então, entendam bem, o que Jesus está falando? Quem entre nós vai ser o maior, Senhor? Olha, para falar a verdade, se vocês querem ser alguma coisa, querem entrar no reino dos céus, vocês têm que parar de querer ser o maior. Se vocês querem entrar no reino dos céus, vocês têm que parar com essa disputazinha de poder, de posição. Se você quer ser o maior, você tem que parar de querer buscar uma posição social, um status, alguma coisa, e ser o mais simples possível. Se torne um dos pequeninos, um daqueles que ninguém respeita, que ninguém dá bola, que ninguém se preocupa com ele. Bernardo, como é que se fala isso? É verdade. É isso que Jesus está dizendo aqui. Se você quiser entrar no reino dos céus, se torne uma pessoa sem essa busca pelo poder, sem essa necessidade de um status, de uma posição social, uma posição eclesiástica. Eu sou o coordenador arquidiocesano da pastoral não sei qual. Se converte, criatura. Se converte. Sabe,
Enquanto a gente ficar buscando a posição, a autoridade, um título, a gente não está ainda a caminho do Senhor. É por isso que eu digo que Damião de Molokai era santo. Ele se converteu no momento que ele entendeu o seguinte. Olha que exemplo bonito. Ele estava lá na ilha. Começou a trabalhar com as pessoas na ilha. Começou a fazer casa, porque as pessoas não tinham casa. Começou a fazer creche, escola, hospital. Fez um cemitério, porque as pessoas morriam e ficavam apodrecendo ao ar. Então ele começou a estar ali no meio daquelas pessoas, começou a se tornar um deles. E ele se tornou um deles tanto, que no momento que ofereceram a cura para a doença mortal, ele falou assim, mas vocês não vão curar os outros? Não, então não pode me curar. Se os meus, se aqueles que são pequeninos que nem eu, não podem ser curados, eu também não posso. Enquanto as pessoas davam a ele uma distinção especial, ele se colocava no lugar daqueles que eram desprezados, largados, abandonados. Enquanto alguns queriam dizer, esses leprosos podem morrer, mas o padre não. Aquele homem dizia, mas eu sou pequenino que nem eles. Nota. É mais ou menos o que São Maximiliano Maria Kolbe fez. Enquanto os nazistas estavam olhando e falaram assim, eu vou matar todos esses judeus aí, São Maximiliano virou e falou assim, olha, peraí, para. Faz o seguinte, tira esse aqui e eu vou no lugar dele. Tenho certeza que alguns daqueles nazistas olharam e falaram assim, o senhor é padre. Não, mas eu vou no lugar dele. Entende? O cardeal, ai meu Deus do céu, acho que foi o cardeal Pizzaballa. Essas horas que eu precisava de alguém aqui para me ajudar. Acho que foi o cardeal Pizzaballa que virou e falou para ali naquelas condição de casa que o Hamas tinha raptado lá um grupo de judeus, ele virou e falou assim, olha, vocês não querem que eu vá no lugar deles, não? Afinal de contas, vocês vão ter um refém melhor, me troca por um deles. Estão entendendo? Como você teve, né, a situação que disseram, olha, nós vamos continuar bombardeando Gaza. É melhor os católicos saírem daí. E o padre, a única igreja que ainda está em pé em Gaza. E as irmãs de caridade olharam, não, nós vamos ficar aqui. Mas vocês não têm nada a ver com isso, não, nós somos iguais a eles. Nós somos crianças, pequeninos iguais a eles. Se colocar no lugar do outro, da outra, mas assim não é assim um discurso, não é apenas empatia, ou seja, entender o sofrimento do outro, não é apenas compaixão, ou seja, eu sofro com a pessoa que sofre, é ir além, é ser aquele que está lá. Por exemplo, o Conselho Indigenista Missionário. Os missionários se colocam junto dos indígenas. Eles não são pessoas iluminadas que vão cuidar desse povinho incrédulo que não presta. Não. Eles se colocam junto dos indígenas e vivem o que os indígenas vivem. Alguns deles têm, inclusive, o mesmo destino que os indígenas têm, ou seja, são assassinados. Alguns de forma brutal. Nota? O mesmo com a Comissão Pastoral da Terra,
Eu participo, vocês sabem que eu participo da pastoral carcerária, e eu vou dizer para vocês, que coisa emocionante. E assim, eu falo assim, sem medo. Talvez escandalize alguém, mas eu falo sem medo. Eu vejo alguns agentes da pastoral carcerária que colocam o clero no chinelo. Porque não raro, o clero vai lá para dar uma bênção, para dar um conselho, para rezar uma missa, fazer a celebração da palavra, como se eles fossem, como se nós fôssemos pessoas tão especiais que nós vamos lá para dar alguma coisa para eles. Nós somos muito especiais. Nós vamos aqui, ficamos uma hora com eles, vamos embora e eles ficam felizes porque eu fiquei uma hora com eles. Mas você vê um agente de pastoral. Ele pode ficar, sei lá, 10 minutos. Mas ele não fica 10 minutos com eles. Ele fica 10 minutos com fulano. Sabe o nome daquela pessoa. Ele trata aquela pessoa como se fosse um igual. Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Como se fosse um igual. Ele demonstra tamanho amor, tamanho carinho, tamanho cuidado por aquela pessoa. Isso faz diferença. A verdadeira conversão é mais do que dizer eu acredito em Deus. Jesus é o Senhor da minha vida. É mais do que ler o texto do teólogo tal ou qual. Esse texto muda a sua visão do mundo. É muito mais que isso. Conversão verdadeira é aquela que te coloca junto ao pequenino, ao pobre, ao refugiado, ao indígena, ao preto, à mulher, à comunidade LGBT. É você ver o Senhor no irmão pobre. Eu de vez em quando ouço assim, nós precisamos nos conformar ao Cristo. Nós precisamos viver como Cristo, né? Mas o que esse evangelho nos fala é que viver como Cristo é abrir mão dessas estruturas humanas de poder, de força, de status e viver a vida. É ver Deus no pobre, pelo pobre, através do pobre. É pensar o mistério do divino na realidade da pobreza, da opressão, da exclusão. A hora que você fizer isso, a sua conversão vai ser talvez completa. Eu não sei o nome que é isso. Ah, Bernardo, então eu não tenho chance. Não. Para com isso. Isso é uma visão distorcida do Senhor. Eu, por exemplo, acho que eu ainda não cheguei lá. Eu ainda não consigo fazer plenamente esse caminho. E eu falo isso assim, com sinceridade. Eu não tenho assim nenhuma necessidade de me afirmar melhor do que eu sou, porque eu já abri mão disso. Eu já decidi que eu não estou aqui para ser o melhor, para ter o cargo de chefia A ou o cargo de chefia B. Ah, Bernardo, mas você é chefe do seu serviço. Sou, porque
querem que eu seja. O dia que alguém virar e disser, Bernardo, eu não quero mais que você seja chefe, olha só, olha só as rugas de preocupação aqui que eu vou ter com isso, ó. Sinceramente, não me perturba isso. Não tenho nenhuma necessidade disso. Como também não tenho nenhuma necessidade de ser nada na minha paróquia. Se Deus quiser, em alguns anos eu vou ter mais um diácono na paróquia. Aliás, se dependesse de mim, eu já tinha uns 4 diáconos, 5 na paróquia. Ah, mas aí você ia ser o mais antigo? É, uma questão cronológica, eu seria o mais antigo. O que quer dizer que eu ia ter que fazer mais coisa. Mas provavelmente eu ia pedir para um mais novo coordenar todos nós. Mas por que, Bernardo? Porque ele é mais novo. Ou seja, vamos abrir mão dessas buscas desenfreadas por poder seguir o Evangelho e nos tornar como crianças. Mas ainda tem mais uma coisa. Não desprezeis nenhum desses pequeninos. Quem são os pequeninos hoje? Quem são aqueles e aquelas que não têm a devida proteção, o devido sustento, o devido cuidado? Quem são os homens, as mulheres e as crianças que estão em vulnerabilidade social? Não desprezei essas pessoas. Porque os anjos dessas pessoas olham a face de Deus a todo momento. Não desprezeis essas pessoas, porque elas é que têm a chave do céu. Elas vão querer abrir a porta para você, mas você vai ter criado um abismo com a sua indiferença. Notam como isso que eu estou falando tem tudo a ver com o Evangelho de domingo, o rico e o Lázaro? Não desprezeis essas crianças, esses pequeninos. É ali que é o seu caminho. É ali que está a sua missão. É ali que está a sua conversão. Não. Não faça nada contra essas pessoas. Pelo contrário. Cuide delas. Proteja. Torne elas as pessoas importantes. Dê a essas pessoas o valor que o mundo não dá. O mundo como pensa João, o mundo que é oposto ao plano de salvação. Aqueles que geram a injustiça, a morte, o desprezo, que descartam as pessoas, são opostos ao plano de salvação. Nós, ovelhas pequeninas, iremos em direção de outros pequeninos, para cuidar, proteger, promover a dignidade deles, criar o bem comum e proteger a vida. É por aí. É por aí que a gente segue no dia de hoje. Amém? Vamos ver a hora. Hoje falei pouco, 8 horas e 5 minutos. Tudo de improviso, né? Bom, vou desligar agora que eu preciso jantar, descansar um pouco. Amanhã, pessoal, não tem live. Por que que não tem live? Porque eu estou de plantão até às 7 horas. Às 7 horas eu saio correndo, vou para a igreja, porque eu tenho a reflexão com o meu povo. Tá? O estudo bíblico que a gente está fazendo. Tá? Então, está na hora, eu vou terminar deixando a minha bênção.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Damião de Molokai, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sábado às 19h30 a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.